título da palavra de Deus nessa noite é quantas vezes tenho que perdoar? Amém? Diga assim, quantas vezes tenho que perdoar? Abra sua Bíblia em Mateus 18, verso 21 ao verso 22. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Mateus 18, verso 21 ao verso 22. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém, irmãos? Graças a Deus. Mateus 18, verso 21 ao verso 22. Aonde você estiver, fale de Jesus para alguém. Convide alguém para estar aqui conosco. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. E Deus quer te usar para isso, não é? Mais uma vez, louvo a Deus pelos irmãos que estão trabalhando ali na rádio, também pelo Vinícius Dourado, né, e também o Guilherme, estão fazendo um trabalho ali também. E Deus vai continuar nos abençoando. Amém, queridos? Quantos estão nesse projeto, ofertando a Deus R$30 por mês para a rádio? Levante a mão assim. Estão assim? Isso. Irmãos, se você for tocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eu gostaria que você, entre quarta-feira e domingo, trouxesse uma oferta especial. Mas uma oferta mesmo de sacrifício, se você pudesse fazer. Nós acabamos de pagar R$13 mil na escritura deste lugar. Foi uma promessa de Deus. 8 anos se passaram. Deus nos colocou esse lugar nas mãos, porque Ele é fiel. Mas são R$13 mil que não estavam nas contas, né? Então, se regozijem em alegria também. Traga uma oferta especial. Amém? Entre quarta-feira e domingo, eu tenho certeza que Deus... Pastor, eu quero depositar direto na conta da igreja. Lá no site da igreja tem o número da conta. Tá bom? Você pode depositar diretamente lá na conta da igreja. E Deus vai te abençoar. Quantas vezes eu devo perdoar? Mateus capítulo 18, verso 21 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Você que recebeu uma Bíblia emprestada, que página aqui está? Página 933. Muito obrigado, irmã. Você que recebeu uma Bíblia que nós emprestamos para você aí. Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos por estar aqui nessa noite. Nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos, Senhor Jesus, a tua divindade, reconhecemos, Senhor, que tu és Deus sobre todos os deuses. Reconhecemos a tua glória, a tua majestade, o teu poder, a tua onisciência, a tua onipresença e a tua onipotência, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que o Senhor conhece, Senhor, o nosso andar, o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar, conforme está escrito em tua palavra. O Senhor conhece o nosso pensamento, ainda que a palavra não chegou em nossa boca, o Senhor já sabia o que nós iríamos falar. Por isso, nessa noite, peço ao Espírito Santo de Deus, usando da tua palavra, que é apta, Senhor, para discernir o mais íntimo pensamento de cada pessoa, porque é uma espada que vai na divisão da alma e do espírito. Eu peço a Deus que nessa noite o Senhor venha tratar conosco, venha nos curar através da tua palavra. E que essa palavra seja uma palavra, Senhor, que possamos colocar em prática em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome assento, meus irmãos. Glória a Jesus. Graças a Deus. E é interessante falar sobre isso nessa noite. Quantas vezes devo perdoar? E Jesus, nessa conversa com Pedro, discípulo, né?
Ele pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí ele já dá a resposta, ele mesmo, Pedro, né, diz, 7, Jesus, que na conta de Pedro já estava muito bom 7. Mas não se deve interpretar ao pé da letra este número 7. Nós devemos entender a partir desse simbolismo, e por que Pedro usou o número 7, não é? Porque ele nos dará uma explicação nesse simbolismo. O número 7 na Bíblia tem um significado de totalidade, plenitude, complementação. Eu lembro ainda dos setenários, né? Do Apocalipse, as 7 taças, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Então, o número 7 na Bíblia, o setenário é chamado de perfeição, não é? Então, Pedro, como era costume dos judeus, não é? E sempre usar o número 7, ele pergunta para Jesus, quantas vezes ele deveria perdoar? E ele já responde, 7 vezes, na cabeça dele já era muito, não é? Porque o costume dos rabinos, eles ensinavam que deveriam perdoar uma pessoa até 7 vezes, não é? Por isso, Pedro fez essa menção. Mas Jesus pega e responde, olha, não só 7, mas 70 vezes 7. E na realidade também não era a tabuada do 7, né? Não era 49. Nesse contexto, Jesus queria dizer que deveria perdoar infinitamente, não é apenas 49 vezes. Porque eu tenho certeza, eu casado há 30 anos, minha esposa já me perdoou mais que 49 vezes. Penso eu, não é? E eu a ela também. Então, se nós tivéssemos uma continha, já tinha passado dos 49, não é? Então, o que Jesus quis dizer, olha, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quer dizer, infinitamente. A grande questão, perdoar alguém, não é muito fácil, não é uma tarefa fácil, não é? Muito pelo contrário, muitas vezes é além de difícil perdoar alguém, muito difícil, não é? Como assim difícil? Não é apenas dizer que você perdoou alguém, mas verdadeiramente perdoar de coração. Perdoar de coração uma pessoa e não guardar nenhum ressentimento. Isso sim é perdoar. Porém, o que infelizmente acontece é o caso onde dizemos que perdoamos alguém e não queremos em hipótese nenhuma ver ou falar com aquela pessoa. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia ou amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura, isso é perdão. Por isso, perdoar é uma decisão e não um sentimento. O sentimento que traz a falta de perdão, ele é um sentimento. Amargura, tristeza, raiva, ele é um sentimento. Mas o perdão é uma decisão e não um sentimento. Porque o perdão, você precisa exercitar ele. Você tem que querer perdoar. Você não tem que sentir perdão. Quem tem que sentir perdoado é quem está sendo perdoado. Mas você tem que querer perdoar, não é? Então, o perdão não é sentimento para quem está recebendo o perdão. Mas o perdão é uma decisão. Agora vamos refletir. 1 João capítulo 4, verso 20 e verso 21. Jesus disse assim: se alguém afirmar que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como é que pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Conclusão: se no coração você não perdoou alguém, muito dificilmente você pode amar essa pessoa. Logo você está nessa condição, não é? Lembre-se dessa passagem, que se você não perdoa o irmão que você está vendo, quanto mais a Deus, não é que você não ama o teu irmão que você está vendo, quanto mais Deus que você não vê. Devemos refletir sobre isso. E mesmo quando você seja culpado de algo que outra pessoa fez mal para você, ou que você fez mal à pessoa, vá até essa pessoa e peça perdão a essa pessoa.
pois você vai ver o agir de Deus na tua vida, e tudo vai se resolver de maneira além da sua expectativa. Por isso que em Romanos capítulo 12, verso 21, o apóstolo Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu louvo a Deus, estava cantando aqui com os irmãos, um pouco antes da mensagem, não é? E a cada momento, a cada oportunidade que Deus me dá, de ver as pessoas que passaram em minha vida há 15, 20 anos atrás, porque eu estou longe delas, e esse final de semana não foi diferente. Eu fui até um casamento na minha cidade natal, encontrei muitas pessoas, não é? Eu vi pessoas que eu pude abençoar, não é? Fui abençoado por algumas delas, mas pessoas que eu pude abençoar também, que não mereciam a minha bênção, não é? Por isso Paulo disse em Romanos 12, 21, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A melhor coisa que tem é quando alguém que te fez mal, alguém que te machucou, alguém que te feriu, em um dado momento, em alguma circunstância da vida, essa pessoa precisa de você. E aí o que viria o pensamento humano nessa hora, um pensamento medíocre, mesquinho, não é? Se essa pessoa precisar de mim, ela não vai ter nada comigo, não é? E isso aconteceu comigo recentemente, numa situação aqui em Boituva, e uma pessoa precisou de mim, uma pessoa que me machucou muito, não é? Falou bastante asneira sobre a minha pessoa, e veio precisar de mim. Eu confesso para os irmãos que eu não sou nenhum bonzinho. Quando essa pessoa veio falar comigo, eu já no meu coração, já disse assim, ó, se ela pedir qualquer coisa, é não. Se ela precisar de alguma coisa, é não, Claudinei, você está ouvindo? Não é? É não. E quando essa pessoa começou a conversar comigo, né, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: você vai dizer sim, para ela ver que Deus está na tua vida, porque ela precisa de você. E eu sou o teu Deus, eu sou o Deus da tua vida. Você pensa que é fácil? Lógico que não. Mas de umas circunstâncias diferentes, essa pessoa me humilhou, e agora ela veio pedir ajuda, não é? Você pensa também que é fácil para essa pessoa pedir ajuda? A pessoa não esquece, irmão, do que ela fez para você. Acho que não. Não é simples a pessoa vir pedir ajuda para alguém que ela machucou, também não é simples. Mas Deus trabalha de uma forma tão grande, e não é à toa que o salmista diz lá: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. É na presença dos inimigos. Deus vai te exaltar na presença dos inimigos. Aleluia. Esteja preparado para abençoar quem você não quer abençoar. Esteja preparado para isso. Porque há um constrangimento daquele que está pedindo a sua bênção também. Não é simples, né? A pessoa vem: olha, sabe, eu não queria te incomodar, mas olha, eu preciso conversar com você, e não é? E a pessoa dá aquela volta, né, para chegar ali. E a pessoa está na tua frente ali. Você pode dizer assim: não, sai daqui, você me machucou, falou besteira, falou mal de mim por aí, né? Usou Facebook, tudo mais. A vontade que tem é dar um couro mesmo, não é muito tipo isso aí não. É dar um couro, rapaz. O cara dá sem vergonha. A vontade que tem é dar um couro. Essa é a vontade humana, não é? Mas o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Nós estamos com o curso de casais, eu gosto de fazer propaganda disso, né? E a aula 2 fala sobre temperamentos. E todos nós temos o nosso temperamento. Um é fleumático, sanguíneo, outro é melancólico, não é? E aí vai. Só que o Espírito Santo pega e trabalha o temperamento, fala: segura aí. E a melhor coisa é dar do que receber. Você poder ajudar aquele que um dia te feriu. Porque naquele momento a glória de Deus está na tua vida. Aleluia. É Deus mostrando para os teus inimigos que Ele é Deus. Que Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus. Aleluia. Então o apóstolo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
Vamos para a próxima tela. Então eu devo conviver com quem me faz mal? Aí fica uma pergunta. As pessoas confundem muito perdão com esse tipo de coisa. Então eu perdoo, pastor, então tem que conviver com quem me faz mal? Eu vou ler alguns versículos para você. Em Marcos capítulo 11, verso 25, diz assim: e quando estiverem orando, perdoai. Se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aí você vai para Mateus capítulo 5, 44, diz: eu porém vos digo, Jesus falou, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Rapaz, esse versículo é complicado, esse versículo é difícil. Em João capítulo 8, verso 59, você vê que Jesus estava em algum lugar lá, e nesse lugar Jesus começou a falar algumas coisas lá, e passaram a mão em paralelepípedo, e já foram querer apedrejar Jesus. E aí então pegaram em pedras para atirarem Jesus, mas Jesus saiu e se ocultou, passando pelo meio deles, se retirou. Mas eu quero também lembrar, antes de chegar nessa conclusão, eu quero lembrar de Eclesiastes capítulo 3 e verso 5. Diz a palavra de Deus assim, que há um tempo para cada coisa: tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abrasar e tempo de se afastar de abrasar. Jesus ensinou que nós deveríamos perdoar e amar a todos, mesmo aqueles que não demonstram arrependimento. Ele pediu inclusive ao Pai, quando ele estava na cruz, para que o Pai perdoasse aquelas pessoas que o estavam crucificando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas capítulo 23 e verso 34. Mas, presta atenção, devemos sempre perdoar da forma como gostaríamos de ser perdoados, da maneira como nós queremos ser perdoados. Mas, nem por causa disso, Jesus incentivou que escolhêssemos conviver com gente que nos faz mal. Algumas pessoas quiseram apedrejar Jesus, quando estava saindo do templo, e Jesus foi embora, não é? Ele mesmo se retirava, quando via certas pessoas que estavam lhe oferecendo perigo. Então, amar não significa necessariamente ser amigo. Presta atenção, irmãos. Amar não necessita necessariamente ser amigos, porque a própria Bíblia diz que nós temos amigos mais chegados que o irmão, e às vezes nosso irmão não é nosso amigo, não é? Amar não significa fazer refeições juntos, ou andar juntos. Em Amós capítulo 3 e verso 3 diz assim: porventura andarão dois, se não estiverem de acordo? Uma coisa é o sentimento do perdão, outra coisa é você andar junto. Você não precisa andar junto. Um exemplo, eu tenho um sócio, ele me furtou na minha sociedade ou na empresa, e aí tem um desfalque na empresa, e aí está perdoado, tudo bem, não tem problema nenhum, Deus te abençoe, mas eu não preciso continuar sendo sócio dele. Sim ou não? Eu não preciso continuar sendo sócio dele. Então, há diferença. Quando eu falo de perdão, é algo espiritual de você liberar o perdão mesmo da pessoa. Mas não quer dizer que eu tenha que andar com essa pessoa. Não quer dizer. Pastor, e na igreja? Na igreja está enrolado, irmão. Na igreja você tem que andar. Aqui não tem jeito, irmão. Aqui no céu você está enrolado. Não tem jeito, não. Pastor, mas eu não gosto de fulano. Procura outra igreja, então, não. E se prepare para outra pessoa também não ter problema com você lá. Porque aqui é o corpo de Cristo, não tem jeito, tem que conviver. O apóstolo Paulo fala para nós suportarmos os mais fracos. Então ele fala para aqueles membros que a gente acha que menos tem honra, a esse dá mais honra. Aqui não tem jeito. Aqui não tem jeito, aqui você vai ter que conviver. Então é melhor perdoar, né? Uma hora você está trabalhando junto aqui, uma hora você está trabalhando junto na cozinha, uma hora você está junto lá no diaconato, uma hora você está junto lá no presbitério, uma hora você está junto lá no grupo de louvor ou na banda, e aí vai chegar lá no maestro e dizer assim: maestro, olha, se fulano tocar hoje eu não toco, né?
Não dá, irmão. Aqui não dá. Aqui não tem jeito. É o único lugar que não dá é aqui. Aqui vai ter que andar junto. Aqui vai ter que andar junto. Não tem o que fazer. Nós temos que aprender a viver as coisas espirituais e as coisas materiais. Não é? Nós temos que aprender a viver essas coisas. Tem gente que espiritualiza aquilo que não é espiritual. Ah, tem um irmão lá na minha empresa, esse irmão, rapaz, ele faz tudo errado, eu tenho que perdoar ele. Manda ele embora, irmão. Lá é o trabalho dele. Lá é o trabalho dele. E Jesus foi muito claro com isso. Aliás, tem uma infinidade de versículos sobre esse tipo de coisa. Manda ter com a formiga o preguiçoso, né? Ainda fala para não ser pesado para ninguém. E fala lá que cada um deve receber o seu salário, ser justo com o seu salário. O contrário, né? A Bíblia fala para você suportar o teu patrão, e sendo fiel no seu trabalho. Então nós vemos que, às vezes, nós confundimos as coisas. E tem gente sofrendo porque não está sabendo se acertar. Não está sabendo se acertar. Agora, o que Jesus fala em Lucas 14, verso 12, algumas pessoas confundem esse texto. Lucas 14, verso 12 ao 14, Jesus fala de caridade. Eu vou ler para vocês. Quando fizerdes um convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, porque naquele tempo essas pessoas viviam à margem da sociedade. Essas pessoas não tinham. Hoje se fala inclusão social. Nós estamos no ano de 2017, nós estamos falando ainda de inclusão social. Nós estamos no ano de 2017. Imagina naquele tempo, o aleijado era aleijado, larga de canto. O cego larga para lá, né? E aí vai. As pessoas viviam à margem da sociedade, eram pedintes. E Jesus fala aqui, quando fizerdes um convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos com Deus. Então, quando Jesus fala aqui para chamar essas pessoas, ele fala para chamar essas pessoas, porque essas pessoas são pobres, e não vai ter como bajular você, não vai ter como te agradecer. É nesse contexto. Por outro lado, o amor ao inimigo pode influir, dar a ele o que comer ou beber. Não precisa andar junto. Você pode amar o teu inimigo, mas não precisa andar com o inimigo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o inimigo? Não é? Romanos 12, verso 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, pastor, mas tem vontade, vou dar veneno na comida para ele. Não, irmão, não é isso. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Interessante isso, né? Então a gente acha que às vezes o andar junto com aquele que está nos fazendo mal é bíblico. Não, não, tem que ter um limite para as coisas. Você pode perdoar a pessoa, está perdoado em nome de Jesus. Segue a sua vida, meu irmão. Eu quero que você seja bem abençoado mesmo. Mas não dá para andar junto. Não dá para andar junto, né? Pastor, mas e se ele perdoou e deixou? Tudo bem. Que aquele que confessa, não é? E deixa, alcança a misericórdia, diz a palavra de Deus. A Bíblia fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão a Deus. E com a mesma medida que você mede, você também vai ser medido. Então, se você tem a misericórdia e consegue perdoar e conviver e estar junto, beleza, tudo bem. Mas se é para viver na cobrança, não é perdão. Caiu a tese do perdão. Você está cobrando. Ué, você vai ali comprar alguma coisa e a pessoa fala, não precisa pagar. Está perdoada a dívida. Ué, você falou que precisa pagar, no outro dia está na porta da casa, viu, você não vai me pagar? Mas o senhor falou que não precisava pagar. Não é? Então a tese do perdão cai aí. Então nosso inimigo, se ele tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Sem dúvida, o cristão deve sempre perdoar o seu irmão. Deve perdoar. Eu costumo dizer, eu acho que sou um dos poucos pastores que tem coragem de falar isso, não é? Que às vezes a pessoa casa mal e vive que nem gato e cachorro. E aí o pastor usa o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem falou que foi que Deus ajuntou aquilo? Há casamentos que eu fiz na minha vida, fazendo o casamento eu já sabia que não dava certo. Fazendo o casamento. Brigava que nem gato e cachorro quando era namorado. Acha que o papel assinado vai resolver o problema. Vai brigar mais, porque agora vai ter mais tempo para estar junto. Aí vai rachar o pau.
Porque antes eu brigava um para cada casa, né? Cada mãe para casa do pai. Agora assinou o papel, está morando junto. E aí fala que Deus ajuntou. Vem de um relacionamento conturbado. E via de regra, os relacionamentos conturbados trazem consequência. Não é? E aí, não, que Deus ajuntou. Que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Será que foi Deus que ajuntou? Quando nós vamos lá em Mateus 19, verso 6, Jesus falou que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Será que foi Deus que ajuntou mesmo? O problema é que hoje nós não buscamos Deus para nada. Nós não buscamos Deus quando precisamos de um conselho. Nós não buscamos Deus quando vamos fazer um negócio. Nós não buscamos Deus quando vamos casar. Nós não buscamos Deus para nada. Agora, quando a coisa dá errada, aí vem aquela palavrinha, ai meu Deus. Aí Deus entra no negócio, né? Eita, irmão, como Deus é misericordioso, né? Ainda bem que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, senão Ele podia fazer que nem eu podia pensar e fazer, né? Viu, peraí, mas por que você está me chamando? Você não conversa comigo, você não ora, você não, antes de fazer as coisas, você não fala comigo. Agora deu errado, você quer que eu fale alguma coisa? Como nós transferimos para Deus as consequências dos nossos erros? Não é assim? Você é uma chata, irmão. Chata. Não é? E aí, o casamento está dando certo. Ai, Deus, eu não sei o que aconteceu. Você é um chato. O casamento dá certo. Ai, Jesus, eu não sei, Senhor, põe tua mão. Por isso que eu digo, venha fazer o curso Pérolas para o Casamento, para você aprender, não é? Perdoar não é se tornar ingênuo, irmãos. Fazer de conta que não aconteceu nada. Perdoar é abrir mão da cobrança, da dívida real que a pessoa tinha com você. Um certo dia, eu estava em dívida com uma pessoa. E aí, essa pessoa estava muito brava comigo. Muito brava comigo. Eu falei para minha esposa, vamos lá na casa dessa pessoa. Era um casal. Vou dar muito detalhe. E aí, cheguei na casa dessa pessoa. O marido não estava, a esposa me recebeu no portão. Essa mulher falou tanta besteira, mas tanta besteira. O que você imaginar que podia uma pessoa falar para outra de coisa ruim, e toda sorte de maldição no inferno. Não tem maldição no céu, né? No inferno, na terra, seja onde você tinha, aquela mulher falou para mim. Toda maldição. Inclusive, ela quis me tirar da polícia militar. Ela disse, eu tenho um parente que é capitão da polícia militar, eu vou conversar com ele, e ele vai mandar você embora, como se fosse assim, né? Então não tinha mais ninguém na polícia, tinha um parente que manda embora, né? Muito simples. Falou um monte, né? E a minha esposa, mais calma que eu, chega uma hora que ela dá uma cutucada. Ela me cutucou, você não vai falar nada? Eu falei, não. Eu vim aqui foi para ouvir. Eu já saí de casa preparado para ouvir. Sim ou não? Sim, irmão. Tem dia que você sabe que você vai. Então você não fica em casa, então. Não vai lá. Porque se você for, você vai ouvir besteira. Você quer o quê? Tudo tem a consequência, né? Falou. Aí eu fui para casa. E a mulher, não acredito que você ouviu tudo aquilo que aquela mulher falou, você não falou nada. Eu falei, não, deixa lá, deixa quieto. Tudo quanto é maldição, quanto capeta, satanás, demônio do inferno, sobe para cima, desce para cá, vai para lá, e desce para baixo, sobe para cima, também tem. Nesse dia teve, né? Não tem problema não. Não demorou umas 2 horas, 1h30, o marido dela me liga. Pastor, o senhor veio aqui em casa, vim. Pastor, pelo amor de Deus, eu quero te pedir perdão em nome da minha esposa. Olha, ela falou tanta besteira para o senhor aí, que ela está aqui em casa, ela não sabe o que faz mais, de tanta coisa que ela falou, que ela está arrependida, ela não sabe como é que ela pode falar tanta coisa assim para o senhor. A dívida era minha, não era? Passou a ser dela. Agora que estava me devendo. Olha que coisa boa. Inverteu o negócio. A dívida ficou dela agora não é mais minha. Eu falei, está perdoada em nome de Jesus. Pronto, ai que beleza.
Pronto, ficou a beleza. Não é? Então, perdoar não é ser ingênuo, irmão, fazer de conta que nada aconteceu, não. Mas abrir mão da dívida. E tem coisas que acontecem, irmão. Eu estou meio psicólogo ultimamente, né? Acho que é a idade, já ficando velho, vai prestando atenção mais das coisas. Dificilmente as pessoas erram porque querem errar. Tem os maldosos. Mas dificilmente a pessoa erra por intenção. Não, eu quero fazer isso porque eu quero fazer. Normalmente a pessoa erra por percurso, né? Um acidente de percurso, a situação, sei lá. Né? Falou para mais, tem gente que tem a língua muito solta, irmão. Tinha gente que tem que ser gago, porque até ele até sair, ele pensa um pouquinho, oi, aí ele para, né? Aí dá uma seguradinha. Devia ser gago, nascer gago, né? Tem uns aí que eu tenho que orar para Deus deixar gago, em nome de Jesus, né? Porque ele ia ficar e aí até ele sair, aí ele ia, opa, não posso falar, que foi? Nada, já foi. Porque as maiores besteiras da nossa vida saiu em milésimos de segundo da nossa boca. Que se nós pudéssemos voltar no tempo, nós não diríamos. Por mais que fosse verdade, nós não diríamos. Sim ou não? É assim. Nós temos que ser prudentes. Jesus falou lá em Mateus 10, verso 16, disse que nos enviaria como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes, não é? Inofensivos como a pomba. Outra versão, simples como a pomba e prudente como a serpente. A pombinha era simples, não é? Mas a serpente, ela estuda bem, né? Ela estuda bem, tem a prudência da serpente, né? Se ela vê que o negócio não dá para ela, se recolhe, né? A menos que esteja mexendo com ela lá. Ela dá o bote certo. O próprio Jesus falou para você ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Sabia que a gente tem que se fazer de bobo às vezes? Tem hora que me faz de tonto, irmão. Tem gente que é o rei da sabedoria. Aí vem conversar comigo aqui, você já estava falando por irmão isso. Vem conversar comigo aqui, ele sabe tudo. Deixa ele saber tudo, Aí, você sabia ou não? Não, porque tem. Deixa lá. Não tem problema. Larga lá. É assim, irmão. O apóstolo Paulo disse que se fez de tolo para ganhar os tolos. E se fez de sábio para ganhar os sábios. Não adianta, irmão. Tem coisa que não adianta. Tem coisa que não adianta. Tem coisa que é jogar a pérola para porco. Jesus falou assim, para nós não jogarmos pérola para porco. O porco está lá comendo lavagem, jogar uma pérola lá, que coisa cara a pérola, rapaz. O porco vai comer e sai lá todo dia. Ele não sabe o que é. E você quer convencer o camarada? Não, para, ora por ele. Ele é porcão, rapaz. Não adianta. Não tem o que fazer. Ora por ele. Para Deus dar discernimento. Olha que Jesus falou sobre uma parábola, sobre do credor incompassivo. Mateus 18, verso 23. Mateus 18, 23 ao 35. Ele fala assim: por isso o reino dos céus há de se comparar com um certo rei, que quis fazer contas dos seus servos. Então esse rei tinha vários servos, e as pessoas, esses servos, deviam dinheiro para ele. E começando a fazer as contas, verso 24, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que pegasse a mulher desse servo, os filhos, que fossem vendidos como escravo, que antigamente era assim, para pagar a dívida, parte da dívida. Mandou pegar os filhos do camarada lá, a esposa, vai lá na praça lá para pagar a dívida. Então, verso 26, aquele servo postando-se diante dele, reverenciava, dizendo: Senhor, generoso comigo, eu vou te pagar tudo. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Perdoou a dívida. O cara devia quanto, irmãos? 10.000 talentos. Porém, saindo, verso 28, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, uma coisa em torno de 1 denário, ou seja, depois vamos falar sobre isso, o valor de trabalho de um dia. E lançando a mão sobre ele, sufocava, esganando ele, dizendo: paga-me o que tu deves. Aquele homem que foi perdoado 10.000 talentos, o rei perdoou.
ele encontrou um camarada que devia para ele um denário, ou, outra versão fala, 100 dinheiros. Ele queria esganar o cara pedindo para o cara pagar ele, não é? Aliás, isso é muito comum. A pessoa quando está muito endividada, o cara tem muito dinheiro, às vezes não faz muita conta de coisa, mas quando está muito endividado é difícil. Você precisa pagar aqui, o cara deve ali. Aí você vai lá cobrar, o cara não paga. Aí você precisa pagar lá e não tem dinheiro, e o seu dinheiro, o cara está devendo, está lá com ele lá. Aí você fica doidão. Fala, rapaz, eu preciso pagar minhas contas, e o cara que me deve não quer pagar. E, não é assim? E esse rapaz fez isso, segurou, começou a esganar o camarada. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava dizendo, seja generoso comigo, eu vou te pagar. Ele, porém, não quis saber. Mandou prender o rapaz também, para que pagasse a dívida. Vendo seus amigos aquilo que estava acontecendo, e os seus conservos, ficaram muito entristecidos, e foram falar para o rei. Então o rei chamou na sua presença aquele servo, disse, servo malvado, eu perdoei aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou para os atormentadores, para que pagasse e fosse preso, para que pagasse a sua dívida. Assim vos fará também o vosso Pai Celestial, se de todo o seu coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas, não é? Então vamos ver, um talento se refere na leitura bíblica aqui, alguma coisa em torno aí de 32 quilos romanos, 32 quilos romanos de prata. Se nós multiplicarmos 1 quilo de prata, que é R$1.250 hoje, vezes 30 mil, nós vamos falar aqui vezes 32, desculpe, né? 1.250 vezes 32, daria R$40.000. Então esse cara devia 10 mil talentos, 40 mil vezes 10 mil, 400 milhões. Ele devia. E aí ele encontra um cara que devia dinheiro de um dia de trabalho e vai querer esganar o cara. Ele foi perdoado em 400 milhões e quis esganar um que devia um dia de trabalho para ele, um denário, sem dinheiros. Não é? Às vezes nós não prestamos atenção na nossa atitude. Deus nos faz tanta coisa, Deus é tão maravilhoso para conosco, e a gente fica aí preocupado com coisa pequena. Um dia aconteceu um negócio, uma pessoa fez o negócio lá, eu falei, não, esse é para você, fica para você. Alguém estava perto de mim e falou assim, não, mas rapaz, o que é isso aí, você vai fazer isso aí? Deixa para lá, não esquenta a cabeça com isso não. Prejuízo pouco é lucro, não é? Porque às vezes nós enroscamos por pouca coisa. E se tem uma coisa que enrosca a gente, é a questão financeira. Porque até o Pai Nosso foi mudado. O Pai Nosso original, do grego, é perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Irmão, ofensa, perdoar é fácil. Irmão Klaus, eu te devo R$10 mil. O irmão fez lá um trabalho em casa, R$10 mil. Eu falo, irmão Klaus, eu não posso pagar o irmão. Viu? O senhor pode perdoar essa dívida? Por mais que o irmão Klaus goste de mim, ele vai falar assim, pastor, eu até perdoar, eu peço, mas a mão de obra, pastor, mas o material, eu comprei o material. O rapaz quer, daqui 20 dias quer receber o material, o senhor não tem como, não é? Isso da pior das hipóteses. E aí, de repente, ele fala, rapaz, não é? Isso quando tem a conversa. E quando não tem a conversa, a pessoa simplesmente esquece que está devendo. Simplesmente esquece, não é? Por isso que o apóstolo Paulo disse, tendo com que vestir, o apóstolo Paulo não, foi Pedro disse, né? Tendo com que vestir e com que comer, estejais com isso contente. Então o que nos aflige hoje, muitas vezes, na questão do perdão também, é a questão econômica, não é? E é bom, irmãos, que nós sejamos saudáveis entre nós, que os nossos negócios feitos entre nós sejam negócios abençoados, que não vamos errar com o irmão. Se nós não conseguimos pagar o irmão, aí se você sabia que você não conseguiria, já nem contrata,
Porque isso dá muito problema, até na convivência da igreja. Dá muito problema. Porque o irmão vem para a igreja, olha, vai orar, ele está orando, oh, Jesus abençoe, ele põe o dedão aqui, abre aqui, eu vi o irmão que está devendo para ele, oh, Senhor, tem misericórdia, sem vergonha não paga, rapaz. Eu estou aqui, rapaz, oh, Jesus, põe tua mão, Senhor Jesus. Às vezes está fazendo o irmão pecar, não é? Eu vou contar um caso aqui, mas não vou não. Vou só cantar por cima. Um dia tem alguém aqui na igreja, eu estava usando o microfone, você bem, não vou dar muito detalhe. E uma pessoa disse assim, vai lá na igreja do Claudinei, que lá é uma bênção, rapaz. Deus vai falar com você. O camarada sentou ali e tinha uma pessoa usando o microfone aqui. E aí o cara sentou, olhou e já foi embora. E aí eu encontrei com o meu amigo lá, o sargento, que pediu para a pessoa vir aqui assistir um culto. O sargento, Claudinei, mandei o cara lá na sua igreja lá, o cara disse que não vai de jeito nenhum lá não. Que você é embrulhão, você enrola todo mundo. Eu falei, rapaz, tá difícil, hein? Enrolar todo mundo, aí você enrola todo mundo. Eu falei, rapaz, não tem nem como enrolar. Né? Não, ele disse que e falou quem é a pessoa, né? Aí fui lá conversar com a pessoa, né? E ele, inclusive, foi junto. Falou, mas tem alguma coisa errada aí nesse negócio. Aí chegou lá, eu falei, isso aqui é o pastor Claudinei. Ah, isso aí é. Ah, mas eu fui lá, tinha um outro pastor lá, né? Não, mas aquele lá é outro, né? Entendeu? Quando o cara olhou, falou, o quê, rapaz? Isso aí me deve, não paga. Complicado, irmão. Complicado. Qual a dívida que você tem hoje com alguém ou que alguém tem com você que não está paga? E agora já não estou falando mais da parte financeira. Você precisa deixar hoje aqui, você precisa liberar perdão hoje aqui. Se você quer sair daqui transformado, se você quer sair daqui mudado, quer sair daqui leve como um pássaro. Você sabia que tem muitos casais vivendo aí 40, 50 anos juntos? Eu conversei com um casal uma vez, 40 anos juntos. Só junto assim, sabe? Junto debaixo do mesmo teto. Sabe o junto debaixo do mesmo teto? Só isso. Porque o junto era só isso. Houve uma coisa no passado, uma coisa que não ficou certa, uma traição, e virou um perdão que não é perdão, e viver a vida, que agora já morreram, viver a vida infelizes. Jesus quer te fazer feliz nessa noite, aleluia. Ele te trouxe aqui porque tem encontro com você, tinha um encontro marcado com você. Vamos deixar o passado aqui? Pastor, mas a pessoa que eu queria conversar não está aqui, não tem problema. Hoje nós vamos orar por você, o Espírito Santo vai agir, e o Espírito Santo vai abrir uma oportunidade para você estar na frente dessa pessoa. Mas não gagueja não. Faz que nem eu não, gostava de uma menina, rapaz, coisa de criança, né? Eu andava com o bolso cheio de bala, eu nem chupava bala, porque eu era muito pobre, eu só comprava para ela. Eu só levava porque se ela pedia eu tinha bala, né? E um dia inventei de falar que eu gostava dela. Tinha lá terceira série, quarta série, não sei. Aí aquele dia eu saí a noite inteira. Falei, hoje eu vou falar que eu gosto dela. Aí eu cheguei para ela e falei, viu, eu preciso falar com você. Se ela estiver viva, ela não sabe até hoje. Não é? A maior virtude do ser humano é a verbalização. Eu estava num shopping, não é shopping, na verdade um restaurante, de uma galeria ali em Marília, esse final de semana, e tinha lá um surdo, né? E ele conversando e gesticulava com um rapaz lá na frente dele, estava almoçando, estava eu e meu sogro assim. Eu falei, ele estava bravo. E ele fazia para cá e para lá, e não sei o que. Ele não conseguia falar, mas estava se comunicando. Muitas coisas em nossa vida nós sofremos porque não conversamos. E tem coisa que não adianta, irmão. Tem coisa que a conversa, a DR, sabe como é que é? A discussão do relacionamento não precisa ser discussão, não precisa conversar. Porque se você não conversar, não vai acertar. Qual é o nível de conversa? Primeiro que o perdão tem que nascer no teu coração. Quando você for conversar, seja qual for o motivo, você está no seu coração, não importa o que vai acontecer, já está perdoado. Amém? Aconteceu comigo.
Quando eu fui conversar com aquela mulher lá. Quando eu fui conversar com ela. Eu já saí de casa do meu coração. Tudo que ela falar está perdoado. Por isso que ela falou, eu não sei nem o que ela falou. Coisa boa não foi. Não é? Pronto. A gente não sabe, irmãos, a que hora nós seremos machucados ou magoados. Aliás, a gente só é magoado por aquilo que a gente gosta, né? Se passar um doidão na rua lá, xingar você lá, você nem... A pessoa que a gente gosta magoa a gente. É natural das relações humanas. A gente não sabe que hora isso vai acontecer. Mas quanto tempo a gente quer ficar, depende da gente. É a gente que decide. Tem uma música que eu gosto muito do Almir Sater, ele que canta, não sei se é a letra dele, falando devagar, eu já tive pressa, né? Cada um compõe a sua história, cada um carrega em si o dom de ser feliz. Aleluia. Eu lembrei do apóstolo Paulo, tomando chicotada na prisão, ele e Silas, depois de ter apanhado bastante, meia-noite, vamos cantar, Silas? Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus? Mas você apanhou? Não, isso não tem problema não. Foi por causa de Jesus? Não, ele está fazendo o trabalho dele, que ele tinha que bater na gente mesmo. Ele é pago para isso. Não é? Você precisa das marcas de Jesus na tua vida, irmão. Jesus precisa mudar o teu interior. Jesus precisa fazer um renovo na tua vida. E Ele te trouxe aqui para isso acontecer. Aprenda uma coisa: não discuta com quem não decide. Eu era ignorante até um certo tempo. Às vezes eu ia chegar no lugar lá, tem lá o funcionário, o porteiro, ele tem as regras lá, e você fala, mas isso está errado. Isso está errado. Mas o cara está ali para isso. Uma vez eu estava um amigo meu, veio passear aqui, nós fomos num condomínio. Nós fomos entrar no condomínio, o porteiro não quis deixar. Ele era tenente da polícia militar, ele ficou irritado. E o porteiro, não pode entrar só dia de semana aqui, com um corretor e coisa assim. Eu falei, deixa quieto, ele não sabe nada. Obrigado, senhor, obrigado. Ele está pago para isso. É cara crachá, ele mandou falar isso aí, acabou. Outro dia eu fui lá conversar com o administrador de condomínio. Eu falei, rapaz, você pode ficar preso. Artigo 5º da Constituição é muito clara. Direito de ir, vir, ficar e permanecer. Isso aqui é uma rua. Aqui tem imposto meu também aqui dentro, porque o asfalto aqui não foi você que fez. A iluminação aqui não foi você que colocou. Isso aqui é público. Você pode só no mínimo perguntar o nosso RG aqui. Eu posso falar 9999999. Você não pode olhar meu RG, você não tem poder de polícia. E aí? E às vezes discute com pessoas que não tem nada a ver. A pessoa está ali paga, o ignorante vai lá arrumar confusão. Ele não respeita ele. Ele foi pago ali para fazer o serviço dele. Não é? E a gente fica arrumando confusão. Vamos liberar perdão nessa noite? Amém? O que você não perdoou? E há algumas faltas de perdão que trazem consequências terríveis, traumas. A pessoa vira e mexe, está lembrando do episódio ou da situação. Mas hoje você vai deixar no pé da cruz hoje. Aleluia, oh, glória a Deus. Hoje você vai deixar aqui, em nome de Jesus. E você vai se acertar, em nome de Jesus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele vai dar a paz que você está procurando. Se coloque de pé.